Olá, viva! Meu nome é Miguel Real. Estamos de volta com mais um podcast da Totser. Queria desde já agradecer o enorme apoio que vocês nos deram nos podcasts anteriores. É realmente algo inexplicável e algo que agradecemos muito e não tomamos por garantido de todo. Como tal, isso motivou-nos a fazer ainda mais um. Hoje é um podcast ligeiramente diferente daqueles que temos tido. Este não será tão vocacionado para a arquitetura, será vocacionado em si para o turismo. E como tal, tenho o prazer de estar comigo hoje o connoisseur do turismo, Nuno Sanches. Nuno, como é que estás? Olá, Miguel, tudo bem? Tudo bem? Obrigado. O Nuno vai poder dar aqui um insight muito aprofundado, com muita experiência sobre o turismo no pós-pandemia e como é que tem progredido em si ao longo destes últimos 2 anos muito atribulados. E também dar um insight sobre outras vertentes, nomeadamente o co-living, o PBSA, o BTR, todas essas vertentes que têm aparecido agora em alta no investimento. Nuno, queria falar um bocadinho contigo, desde já. Conta-nos um bocadinho mais sobre qual é que é o teu percurso, o teu CV. Fala-me de ti. Claro. Antes de mais, obrigado pelo convite. Bom, o meu nome é Nuno Sanches, eu sou proprietário da empresa Be Our Guest. Somos um parceiro da Totser já há algum tempo. A Be Our Guest, essencialmente, é uma host management company. Nós trabalhamos diretamente com gestão de propriedades de propriedades turísticas, em arrendamento. E pronto, basicamente, a nível de percurso, sempre um bocado complicado falar sobre essas coisas, Claro. Mas sou apaixonado pelo turismo, sempre fui. O primeiro trabalho que tive foi quando tinha 18 anos, fui bagageiro num hotel de 5 estrelas aqui em Lisboa e desde então a coisa foi sempre mudando. Passei por cadeias grandes, trabalhei no Altis, que era esse hotel em questão, trabalhei na Marriott, trabalhei na AC Hotels, trabalhei na Eurostars Hotels e o turismo tem uma coisa engraçada. Tu podes ser aquilo que tu quiseres no turismo. Basta te focares naquilo que queres e lutares por isso. Acaba por ser um dos poucos, talvez, mercados em que está cheio de self-made men, digamos assim. Então eu consegui sair das malas para a recepção, da recepção sair para o comercial e numa última fase trabalhei diretamente com a parte de desenvolvimento hoteleiro. Trabalhei fora, trabalhei no Brasil, trabalhei em Itália, trabalhei em Espanha. E agora esta questão da Be Our Guest acabou por ser uma coincidência feliz, um sonho, talvez, posso apelidá-lo de sonho, que já tinha há algum tempo, em ter alguma coisa minha, em aplicar tudo aquilo que tenho vindo a acontecer e em devolver ao turismo uma coisa que eu acho que quando se tornam as coisas muito corporativas, se deixa um bocadinho por trás, que é a parte humana do trabalho. E então nós metemos muito de nós naquilo que fazemos e essencialmente dentro daquilo que é a parceria com a Totser, porque a maior parte dos imóveis que trabalhamos são nossos. É ótimo, é ótimo. E, ou seja, é muito importante também esse ponto, não é? Porque esse for the people, esse lema, não é? É engraçado porque acho que vemos isto em muitas histórias de sucesso. Porque sair um bocadinho mais daquele ambiente super corporate, não é? É tudo super serious. E proporcionar esse lado muito humanístico, porque tu já estiveste no terreno, tu sabes exatamente como é que as coisas funcionam e sabes como é que elas podem ser melhores. Acho que isto é muito importante e é, sem dúvida, um insight muito, muito engraçado. E, por acaso, é assim, eu tenho aqui uma história para te contar e isto é realmente, pronto, fui eu que a passei. Claro. Isto também representa aqui um bocadinho para o turismo. Então é assim, nós, a minha família, costuma ir sempre para o Algarve, volta de agosto, de setembro, é sempre Albufeira. Albufeira. Nós gostamos de Albufeira, obviamente que fazemos sempre aquela corrida ali naquelas zonas todas, Sim. mas acaba por ser maioritariamente Albufeira. E eu vou-te dizer que é assim, eu passei um fim de semana, o ano passado, em 2020, em plena pandemia. Portanto, estava tudo deserto. Vamos a falar com o nosso hotel, que é um hotel que nós costumamos ir, é um hotel de 4 estrelas, o Alfagar, aliás. E é uma coisa que para nós foram os melhores dias de sempre, porque estava completamente vazio. Tu não tinhas ninguém, portanto as piscinas estavam vazias. É ótimo, não é? Porque tu não tens confusão nem nada. E eu fui lá há um mês atrás, em agosto, e digo-te, eu nunca vi, eu não me lembro de ver o Algarve assim. Então vou-te mais ou menos explicar como é que aquilo era. Quando entramos, fomos logo informados que aquilo estava com um overbook de 112%. Portanto, estava lotadíssimo.
E nós falámos pronto, com os dirigentes, não é? Porque nós também temos algum contacto com eles, alguma relação, que eles nos conhecem há tanto tempo. Eles disserem, vocês não têm noção, se nós tivéssemos mais 200 apartamentos, nós arrendávamos os 200 apartamentos. E nós, como é que isso é possível? E para tu teres assim uma ideia, se tu não estivesses sentado à mesa de jantar num restaurante às 7 da noite, tu já não jantavas até às 11. Sim. É uma coisa abismal. Claro. E se quando nós fôssemos, por exemplo, a Vila Moura e isso tudo, havia tantas pessoas, simplesmente tanta gente, que eu não me lembro de ver o Algarve assim. E isto leva-me a uma questão, portanto, este bounce back do turismo que eu vi, né, que o mercado em si está a ver, eu acho que todos podíamos prever. Não é? Quando a pandemia começasse a cair um bocadinho, as coisas voltassem ao normal, acho que as pessoas iam voltar à carga no turismo, a sair. Eu acho que ninguém poderia prever o quão radical, o quão agressivo seria. E queria perguntar um bocadinho a tua perspectiva, não é? Qual é que é o teu feedback no turismo nessa vertente, não só no Algarve, né, mas como também em Lisboa. Qual é que tem sido a tua percepção nesse aspecto? Uhum. Bom, eu como te disse, tive alguns anos fora e foi engraçado porque foi logo no rescaldo da entrada da Troika em Portugal e tudo mais, e eram tempos muito complicados. Mas tive sempre a possibilidade de vir a miúdo a casa e acompanhei aquilo que foi a ascensão de Portugal no que diz respeito ao turismo. Lembrando que eu trabalho nesta área desde sensivelmente 2003. Então, já tenho assim um backpack. Um portfólio já... Sim, acaba por ser assim, um portfólio, mas no fim das contas é quando tu tens a possibilidade de analisar um grande espaço de tempo, ok? 2003 até agora são quase 20 anos. Exatamente. Tu consegues tirar algumas ilações, ok? Então, eu acho que quando a crise se abateu no mundo, não é? E quando ela bateu diretamente em Portugal, ou ligeiramente antes disso acontecer, Portugal estava num ponto quase que a inflacionar, não é? A nível de demanda, ok? Sensivelmente demanda. E aquilo que nós sentimos foi, agora, em tanto 2020 como 2021, e voltando à questão da parte humana do negócio, é entender os comportamentos. Eu nunca, em 36 anos de idade, não sei se devo dizer isto aqui ou não, mas em 36 anos de idade eu nunca fui privado da minha liberdade. Nunca. Nunca. Não vivi o 25 de Abril, nunca vivi num país fascista. Isso nunca me aconteceu. Nunca houve esses antagonismos, portanto, nunca. E então, ser privado da minha liberdade pela primeira vez foi talvez a sensação mais difícil e mais difícil de cooperar, de assimilar, exatamente, que eu senti na minha vida. E então, o que é que aconteceu numa primeira fase? Numa primeira fase, ninguém sabia quanto tempo é que isto ia durar. Ok? Então, e também ninguém sabia as implicações disto. Ok? E isto para justificar, de certa forma, o que tu viste em 2020. Em 2021, agosto, se estiveste há um mês, foi sensivelmente nessa altura, sim. Já tinhas vacinas, já tinhas uma série de... A OMS com outro tipo de informações, e então a privação de liberdade pôde ser aberta de forma fracionada, não é? De forma completamente diferente. As pessoas já se sentiam mais à vontade. E houve um boom, houve uma loucura. Há quem compare 2020 com 1920, com os loucos anos 20. Eu acho que nós ainda estamos só a começar, a ver a repercussão a ver isso acontecer outra vez. Mas, então, justificando o Algarve. Falando de Lisboa, que é essencialmente o meu mercado neste momento, eu vou-te dizer que há muito tempo que eu não me sentia tão bem e tão feliz em ver as ruas do nosso Chiado, as ruas da nossa Avenida da Liberdade, a nossa Praça do Comércio, a zona ribeirinha de Lisboa, tanto ali a zona do Caixo de Sodré, Santos. Eu nunca, acho que nem na altura em que era tudo normal, acho que nunca me senti tão bem. Então, eu sinto que o turismo está a voltar. Nós estamos ainda muito longe dos números que se faziam sentir em 2019. No entanto, a nível de massa de pessoas, eu acho que nós estamos muito próximos
do que estávamos em 2018, 2019. Houve, efetivamente, um retorno massivo do turismo, essencialmente para Portugal, para outros países da Europa também, mas nesta altura para Portugal, porque Portugal oferece condições que nenhum outro país na Europa, sensivelmente, que consegue oferecer. Então, sim, há uma recuperação, estamos um pouco longe ainda, mas a nível do que é o preço médio. Porque se nós formos falar das taxas de ocupação, e como já comentei contigo anteriormente, nós estamos a atingir taxas de ocupação neste momento de 90% e acima de 90%. Isto quer dizer que em 30 dias de ocupação, 2 ou 3 não foram ocupados. É uma coisa que... É uma coisa espetacular. Ou seja, é a entrega das pessoas, ok? Tanto, não só dos turistas, mas nossa também. A nossa entrega tem sido muito maior. Tu dás muito mais quando tu passa a expressão à rasca, ok? É verdade. Então, tu dás muito mais de ti. E eu acho que isso vai ter uma repercussão muito positiva no turismo em Portugal. Nós somos ótimos profissionais de turismo, nós portugueses. Nós portugueses somos muito bons naquilo que fazemos. Nós falamos muitas línguas, nós gostamos de receber, nós gostamos de mostrar, olha aqui, vá ali, o que é comer, sabes, esse tipo de coisas. Tu não vais para outro país, em Espanha, não desdenhando. E tu sabes, mas é eu também já viajei e é algo que é difícil de nós, não é? Que também já vivemos outros sítios, não é? Explicar isso às pessoas. Sim. Porque se tu fores, por exemplo, isto não denegrindo nenhum país, não é? Mas se tu fores, por exemplo, sei lá, França, por exemplo, ou Espanha, não é que as pessoas não gostem de ti, mas as pessoas não te fazem sentir desejado, por assim dizer. Ou seja, eles não te tratam de uma forma que é tão bom ter-te, ainda bem, é ótimo, precisas de ajuda, queres alguma coisa, claro. O pessoal cumprimenta, conversa, isso tudo. Sim. Não se repara nisso em muitos países. E onde eu senti mais isso por acaso foi realmente nos Estados Unidos, em que tens certos sítios que, apesar, por exemplo, no caso de Los Angeles, que é como Nova Iorque, não é? Mas são 2 polos diferentes, são sítios muito diversos a nível cultural, não é? São hiper multiculturais. Sim. Mas o que tu reparas é que há muita gente, o verdadeiro americano, que apesar de se calhar não existir um verdadeiro americano, não é? Que é uma nação relativamente nova, sim, eles não querem que tu lá estejas. Eles têm uma ideia pré-concebida de que turista, pronto, é uma realidade, mas eles não te abraçam da forma como nós abraçamos. Eu acho que isso é tão importante mostrar para as pessoas, percebes? E acho que isso é um bocado a garante do nosso sucesso, né? E como estavas a dizer, das taxas de ocupação. E queria perguntar, essas taxas de ocupação, portanto, aquilo que tu tens mais visto em termos de segmento de mercado, é estudantes, são pessoas de faixa etária, ou seja, qual é que é o segmento de mercado que tens reparado mesmo aqui em voga, em Portugal? Bom, essencialmente aquilo que nós temos visto, e até acabámos por, de certa forma, segmentar-nos e posicionar-nos nesse sentido, é importante, mais uma vez, entender a mente humana. Tudo já na altura de Adão e Eva, não é? A tal do fruto proibido. E isso é uma coisa que te acompanha a vida inteira. O desconhecido, o perigo, aquilo tem ali um je ne sais quoi, não é? Que te puxa. E então, aquilo que nós temos visto, essencialmente, é um público entre os 20 e poucos e os 40 e muitos anos. Essencialmente pessoas que solteiras, que não têm uma responsabilidade familiar, digamos assim. Exato. Essencialmente pessoas que trabalham no ramo digital, no ramo do TI, enfim, a nível de países emissores, sem dúvida alguma, mas isso também já não é novidade, países do norte e centro da Europa, porque eles olham para nós e eu acho que nós devíamos, às vezes, privar mais com estas pessoas, porque é muito engraçado a opinião que eles têm. Eles invejam-nos, em muitos aspectos. Eles sabem que nós vivemos num país onde, tendo em conta a comunidade europeia, onde o ordenado mínimo é dos mais baixos da Europa, as casas versus, não é? A moradia versus aquilo que as pessoas teoricamente ganham, existe um gap muito grande entre uma coisa e outra, ou seja, a qualidade de vida é muito boa, mas a questão financeira ainda é um problema. No entanto, eles invejam-nos porquê? Porque nós somos e continuaremos mesmo a ser um país à beira-mar plantado e com uma temperatura média anual de 22 graus. Isto aqui é quase a mesma coisa que vives em certas determinadas zonas do Brasil, por exemplo, que são países tropicais. Exatamente. Percebes? Então, nós somos a estância balnear, não no sentido depreciativo, da Europa, ok?
E nós temos várias coisas que eles não conseguem encontrar nos seus países. Então, respondendo à tua pergunta, essencialmente, trabalhadores e estudantes, eu não lhes chamo de trabalhadores, eu tenho 2 nomes para lhes dar. Numa primeira fase, os expatriados, porque como também fui e sinto às vezes essa ligação com eles, porque tenho essa experiência, eu não fui nómada, ok, já lá iremos, mas expatriados essencialmente, estudantes, mas um estudante diferente. O Erasmus não é uma coisa neste momento que nós estejamos a receber. Nós estamos essencialmente a receber MBAs, Masters e doutoramentos. Isto também se deve muito à abertura de novas unidades de ensino superior específico. Nós hoje temos digamos, uma vertente da Nova, que foi onde eu estudei, que é a Nova Business School em Carcavelos, que está a trazer um público AAA para viver em Portugal. Mesmo AAA? AAA. Posso dizer que pessoas que estão hoje a morar connosco, nós tivemos connosco num dos imóveis que nós fazemos a gestão da Totser, nós tivemos, acho que já uma pessoa, e posso dizer que notavas a diferença. Mas ainda assim, notares a diferença e a pessoa perceber que está em minoria e se envolver. E isso volta mais uma vez a entrar Portugal e o seu je ne sais quoi, que é a capacidade que nós ainda assim, à beira-mar plantados, com um ordenado baixo, não é? Conseguimos ainda ter sempre um sorriso na cara e envolver as pessoas que vêm de fora para que elas se sintam em casa. E esse é o savoir-faire do português e de Portugal. Claro. Não, e é realmente interessante porque é assim, algo que nós temos visto também numa vertente muito de investimento. É exatamente isso. Portanto, o trabalho também muito que eu faço, que é neste caso do investimento imobiliário, não é? Realmente os ativos imobiliários, aquilo que se tem mais visto, Nuno, é efetivamente este investimento em residências de estudantes, mas mais em si o co-living. É algo que acho que já é justo dizer que já é posto muito em prática pelo resto da Europa, não é? Nós, por acaso, lançámos um artigo, por acaso muito interessante, em perceber porque é que isto ainda não pegou em Portugal da forma que se calhar irá pegar, ou como pegou noutras cidades europeias. Mas o que é interessante é que tem tido muito investimento. E nós, pessoalmente, eu falando, não é? Quando eu falo com os investidores, com as empresas, não é? Quando nós falamos em ativos residenciais, nós estamos a falar de BTRs e de co-livings. Do BTR sendo o Build to Rent, não é? O development do zero. E o que é interessante é que parece que o mercado não deixa de continuar a crescer. Uhum. E eu pergunto-me, será... Obviamente nós, lá como tu disseste, as nossas condições são quase ímpares. Não é? E quanto mais nós vivemos aqui, mais nós reparamos, e quanto mais viajamos, mais nos apercebemos. Sim. Mas acho que algo também que ajuda é, efetivamente, as faculdades que nós temos, que em termos de prestígio a nível mundial são espetaculares. Sim. Tens a Nova, tens as Católicas, portanto, são universidades que estão num patamar muito alto, muito alto. E o que eu começo a ver é que, se calhar, aquilo que acaba por ser possivelmente mau para o português em si, que é, efetivamente, portanto, a nível da remuneração, não é? Porque os ordenados são maioritariamente baixos, não é? E que o custo de vida parece que só aumenta, não é? Sim. Para pessoas que vêm de fora, isto é uma conjuntura excelente. Que é assim, o custo de vida aqui é muito mais baixo, por exemplo, se calhar em França, em Paris, Madrid, Barcelona, essas capitais europeias, e é uma qualidade de vida quase sem paralelo. Uhum. E queria também virar aqui um bocadinho para este lado e queria também perceber a tua percepção, ou seja, terá este tipo de investimento um crescimento que não irá parar, ou achas que é algo momentâneo, que apenas estamos na berra e que vamos começar a descer eventualmente? Achas que é algo que irá acontecer? Eu acredito que uma das coisas que já existia antes da pandemia, e usamos aqui a pandemia mais como um marco do antes e o depois, não é? Como antes de Cristo e depois de Cristo, o antes da pandemia e o depois da pandemia. O movimento nómada era um movimento que eu já tinha vindo a acompanhar há algum tempo, porque ele inicialmente acabou por ser um movimento associado quase com uma vida meio hippie, não é? Que eram as caravanas e o pessoal que andava na estrada, com as carrinhas pão de forma e tal. Só que isso, entretanto, acabou por se massificar de uma forma diferente. Hoje em dia, um nómada, e eu tenho cuidado de dizer, porque a expressão total, não é completa, é nómada digital. Isto porquê?
porque efetivamente quem consegue ser nómada é quem consegue simplesmente trabalhar atrás de um computador, esteja essa pessoa onde estiver. Mas eu também ainda sou do tempo, na altura de faculdade, das teleperformance da vida, por exemplo, que trouxeram muita gente de fora para Portugal. Esse movimento já acontecia, por exemplo, na Índia, onde tu tinhas a maior parte dos call centers, não é? Que atuavam no UK e nos Estados Unidos, situados na Índia, por uma questão de custo. E isso começou a haver um movimento por parte, eu não sei se é suposto dizer o nome de empresas aqui, mas podes dizer, não há disse. problema nenhum. Não há problema nenhum. Tivemos aqui um pioneiro em Portugal que foi a Teleperformance, depois temos outras, a Sitel e por aí vai. E então começaram a trazer pessoas de fora, nomeadamente da América Latina, muitos argentinos, peruanos, chilenos, enfim, para fazer todo o suporte de empresas a nível de espanhol / castelhano. E, entretanto, isto estamos a falar há provavelmente cerca de 12, 13, 14 anos por aí. Hoje em dia, e vou usar aqui um exemplo que nós temos in-house. Um dos apartamentos que inauguramos este mês, um imóvel excelente, todo construído e decorado, todo um projeto da Arquitetos Totzer, em Marvila. Uma zona requalificada, com ótimos acessos, com imenso comércio, enfim. E nós batemos um recorde naquela altura, e quando digo nós, fomos todos nós, porque desde a precificação à entrega do produto a tempo e horas, à parte comercial também, que esteve 100% com a Be Your Guest, nós conseguimos fazer a venda de 7 quartos, desculpa. São 3 quartos e 4 suítes. Fizemos-la no espaço de uma semana. Uma semana? Enchemos o apartamento em uma semana. É fato. Uau! É fato. E depois fazer uma análise de quem lá temos. Eu vou usar aqui um exemplo específico, não vou dizer o nome, mas recebo um rapaz que foi o primeiro que recebemos, que trabalha. Eu vou-te dizer o que ele faz e depois vou-te dizer quem ele é. Ele trabalha num call center de uma empresa indiana de energias renováveis em Portugal. Uau! Isso é... ok. O tipo trabalha para isso e estas são, não é, todas as implicações do trabalho dele. Quem é este tipo? É um finlandês com 32 ou 33 anos, ok? Com 2 metros de altura, um doce de miúdo, ok? Onde nós basicamente dizemos, olha, o valor é este, tens que pagar agora, porque pronto, não é? É assim. E ele tira-me um maço de notas da carteira, take my money, I want to stay here. E tu ficas assim, what? Ou seja, um finlandês, quando antigamente era um trabalho, esta coisa dos call centers e tudo mais, era um trabalho que era para países não tão desenvolvidos. E não tão bem remunerados. E não tão bem remunerados. Exatamente. E hoje temos finlandeses a trabalhar em Portugal, sujeitos aos salários portugueses, mas que querem estar aqui. Então, eu acho que, sim, é algo que tem pernas e muitas pernas para andar, é algo que pode eventualmente perpetuar no futuro. Agora, não nos podemos esquecer de uma coisa. Tu citaste várias vezes os investidores, os privados e tudo mais, mas as questões de infraestrutura são muito importantes. Nós temos que melhorar em vários pontos, nomeadamente a nível de transportes públicos, os próprios voos. Nós temos muito voos, muitas companhias, mas ainda precisamos chegar mais longe nesse aspecto. A nível das próprias infraestruturas do aeroporto, ver se acabamos com esta história do aeroporto de uma vez por todas. Precisamos criar estruturas a nível de redes, por exemplo. Nós ainda temos muito problema em Portugal, ou seja, tu na tua casa, eu na minha, estamos ali a jogar FIFA, como estávamos há pouco a conversar, e online, pá, tudo bem, trava ali de vez em quando. Agora, para quem trabalha 8 horas por dia na internet, a fazer videochamadas, a ter conference calls, a fazer uma série de coisas, a internet ainda precisa ser melhorada. Achas que não é, de momento, não está nos estándares ideais? Por acaso é um insight super interessante, eu não sabia. Eu disse há pouco que eu estive a ensaiar esta conversa com a minha namorada no carro e falei sobre isso e ela disse, Nuno, cuidado, porque isso é uma coisa que não se pode resolver do pé para a mão. Não pode. Não tem nós, muitas das vezes, não é? É das grandes empresas. Mas o que é facto é que existe, no que diz respeito à internet, isto aqui não é uma crítica à empresa A, B ou C. Claro que isto não. é uma crítica ao nosso governo.
porque quem providencia um serviço é o privado, mas quem dá a infraestrutura desse serviço é o Estado português. E então eu acho que, para não voltarmos a cair, e só para terminar esta parte, para não voltarmos a cair no marasmo que sempre caímos, que é damos grandes passos e depois chegamos à final do Euro 2004 e perdemos contra a Grécia, sabes? Estou a perceber. Eu acho que nós temos que medir aquilo que estamos a fazer, envolver o governo, mostrar-lhes que é possível, lembrar-lhes sempre que uma grande fatia do PIB português depende diretamente do turismo, e o que depende do turismo, num país como Portugal, são vários segmentos de mercado, desde a restauração, da hospedagem, dos transportes. Tudo depende, num país como Portugal, tudo depende direto ou indiretamente do turismo. E por isso é que se sentiu uma crise grande no início desta questão, porque o turismo parou, essencialmente. Claro. Não, mas é realmente um insight super interessante, Nuno, e eu agradeço-te imenso por isso, porque é exatamente aquilo que eu queria chegar. Portanto, nós temos umas condições simplesmente magníficas, não é? Mas que há trabalho de casa ainda para ser feito. E acho que isso é muito importante enaltecer, porque depende de nós, e o facto de nós, se calhar, negativamente, não é? Dependermos tanto do turismo, não é? Se nós nos estamos a abraçar tanto e aprender tanto ao turismo, tem que haver investimento nessa parte, tem que haver infraestruturas, e temos que fomentar muito esse lado, porque isto só vai crescer e as pessoas estão-se a perceber que nós realmente temos muita coisa boa. Acho que é isso que é importante reter. E pronto, fica aqui então o nosso podcast. É um bocadinho curtinho, não é? Mas é aquilo que nós queremos proporcionar, ou seja, expertise dado mesmo para os nossos espectadores, não é? Os nossos followers poderem também aprender um bocadinho sobre o mercado. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, foi um prazer estar aqui, Nuno. Prazer todo meu. Prazer ter-te. Sempre à disposição. É isso mesmo. E pronto, tivemos aqui a oportunidade de ter um connoisseur do turismo. Pessoal, espero que nos sigam, gostem também e ficamos à espera de vocês, não é? No nosso próximo podcast. Obrigado. Totser, Architecture and Investment Opportunities.